Bom dia, boa tarde, boa noite, meu alunado. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem, principalmente depois de um final de semana. Segunda-feira começando logo com a aulazinha de administração marota e vamos dar continuidade aqui a nossos estudos sobre a gestão de documentos e arquivos, certo? Vamos lá. Aquele sempre o que a gente já viu até agora. E hoje a gente finaliza mais um tópico, mais um capítulo, que é a parte da classificação dos arquivos. Olha só, a gente já viu a classificação quanto à entidade mantenedora, ou seja, quem detém o arquivo, classificação quanto à natureza dos documentos, classificação quanto à extensão de atuação do documento, quanto ao estágio do documento, quanto ao gênero, e hoje veremos as duas classificações de arquivo, que é quanto à tipologia documental, ou seja, quanto aos tipos de documento, e quanto à natureza do assunto que está nesse documento, ok? Vamos lá. Quanto à tipologia documental, né, quanto ao tipo do documento, de acordo com o seu aspecto formal, ou seja, aparência que assume, de acordo com as situações, espécie e sua função, o objetivo para o qual o documento foi produzido. Ou seja, a gente pode dividir, seria não necessariamente nem classificar, dividir, né, quanto à tipologia documental, no aspecto que ele toma, né, a forma que ele toma, que seria a espécie, e a função que ele exerce, sei qual é o objetivo do documento que foi produzido. Exemplo, o contrato. O contrato apresenta as informações de forma que se possa identificá-lo com o contrato. Possui identificação das partes, objeto, condições, cláusulas, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar em filmes, novela, cláusula contratual. Ah, mas no contrato não tinha aquela parte. Beleza. O contrato, então, é uma espécie documental, né? Considerando o aspecto formal. Então, a espécie desse documento é um contrato. Para saber a tipologia documental, acrescentamos a função. Então, para você saber a tipologia, a gente já tem a espécie, a gente tem que acrescentar a função. No caso do contrato, acrescentamos, por exemplo, contrato de aluguel de imóvel, contrato de aluguel de carro, contrato de prestação de serviço. Então, contrato é o aspecto formal, e a função do que é esse contrato seria que é a função. Aí os dois juntos a gente vai ver aqui mais à frente. Então, a função do contrato é realizar um acordo de aluguel. No caso, se for um contrato de aluguel, contrato aqui, ó. No caso, contratação, aqui, ó. Tipologia do contrato, documento e função. No caso do contrato, certo? Que a gente viu aqui, acrescentamos, por exemplo, aluguel de imóvel. Então, a função do contrato é realizar um acordo de aluguel de imóvel. Em resumo, temos o contrato, que é a espécie, e de aluguel, que é a função. Pronto, era isso que eu queria ver com vocês. Então, para você determinar a tipologia, que tipo de documento é, você tem que identificar a espécie, que nesse caso aqui é o contrato, e a função, que no caso aqui é aluguel, certo? Essa ideia pode ser aplicada em vários outros tipos de documentos. Por exemplo, alvará é espécie. Alvará de funcionamento é o tipo, ou seja, tipo é a mesma coisa de função, né? Vamos dizer assim. Então, a função é declaração em espécie, declaração de bens, de bens é o tipo ou função. Relação, espécie, relação de bens patrimoniais. Por exemplo, vocês, no caso, existe a certidão. Cada um aí deve ter a certidão. Mas aí tem várias certidões, mas uma que com certeza vocês têm é a certidão de nascimento. Então, certidão é a espécie, de nascimento é a função. Tudo isso forma o tipo do documento. Tem a certidão. Aí, quando vamos casar, certidão. De quê? De casamento.
Quando daqui a 139, vezes 10 anos morrer, aí vai ser certidão de óbito. Atestado. Exemplo, para entrar no IFP, por exemplo, eu e todos os professores que estavam aí, a gente tem que entregar um atestado, vários atestados. Um deles é o atestado de sanidade mental, para dizer que a gente não é louco, certo? E aí a gente entrega esse documento, um atestado de documento. Aí tem o atestado de saúde, aí tem o atestado, sei lá, tem vários atestados, declaração, vocês às vezes pegam aí no setor administrativo do IFE, uma declaração de que se estuda no IFE, mas tem também a declaração de bens, a declaração patrimonial, tem vários tipos de declarações, certo? Então, no modo mais geral é a espécie e do modo específico é o tipo ou função. A tipologia, a questão, a tipologia documental é a junção da espécie documental com o suporte? Não, está incorreto. A tipologia documental é a junção da espécie, que é o aspecto formal, com a função do documento e não com o suporte. Suporte, se eu perguntar, não acredito que vocês saibam ainda o que é, né? A gente falou sobre isso na aula passada, que inclusive foi mais uma revisão e foi mais uma conversa com vocês, certo? Então a tipologia, pronto, olha só, vejam isso aqui que eu estou marcando. Tipologia, pronto. A tipologia documental, para eu determinar a tipologia, eu tenho que juntar a espécie mais a função, certo? Pronto. Tipologia documental é isso, só entenda. Na classificação que é mais fácil. Na classificação de arquivos de documento, quanto ao tipo, eu só tenho que juntar a espécie mais a função, certo? Seguimos. Aí já outro tipo de classificação é quanto à natureza do assunto, ou seja, do que trata esse documento. E aí nós temos dois tipos. E esses tipos aqui, vocês vão ver que, de certo modo, eles se confundem ou parecem muito com algo que a gente já viu aí. Que é quando a gente fala quanto à natureza do assunto. Ali era quanto à natureza do documento, aqui em cima, ó, natureza do documento, e agora natureza do assunto. E aí vocês vão ver que eles se relacionam. Vamos ver aqui. Quanto à natureza do assunto, ostensivos são aqueles cuja informação não é prejudicial quando for de conhecimento geral, ou seja, não causa nenhum tipo de prejuízo se todo mundo ficar sabendo. São documentos que não possuem informações estratégicas nem de teor pessoal e sua divulgação não causa nenhum tipo de problema ou constrangimento à administração ou a terceiro ou a quem pertença o documento. A outra classificação são os sigilosos. São aqueles que possuem conteúdo que só podem ser de conhecimento restrito e, por isso, requerem medidas de segurança especiais para sua custódia. O que é custódia? É ter, resguardar. Exemplo, se eu pego, escrevo meu Deus do céu, vamos supor que eu edite um documento X, um documento, sei lá, e aí eu entrego para um de vocês. Se eu entregar, esse documento vai estar sob sua custódia, certo? Se eu entregar para um aluno chamado Pedro, aí eu entrego um documento para esse Pedro, então esse documento vai estar sob a custódia do Pedro. Então pronto, custódia é só vocês entenderem, é isso. Então, é por isso que requerem medidas de segurança especiais para a sua custódia, ou seja, para você ter esse documento, tem uma série de medidas que você tem que fazer e também para divulgar esse documento. Somente pode ser consultados pelo seu destinatário ou por pessoas legalmente autorizadas. Pronto. Agora, gente, vamos lá. Não se confunde muito quando a gente fala quanto à natureza do documento, aqui é a natureza do assunto, quando a gente fala natureza de documentos de caráter público e privado, pronto, a gente pode dizer que os ostensivos são de caráter público e os sigilosos são de caráter privado. Só muda o nome. Quando eu estou falando quanto ao documento, é público, privado. Quando eu estou falando sobre o assunto, é ostensivo, sigiloso, certo? Exemplo, documentos ostensivos.
é, uma matéria de jornal. Um jornal, certo? Um jornal tem uma série de informações, usa uma linguagem e está no suporte. Pronto. Aí eu já tenho um documento. E aí pode ser arquivado. Pode ser, né? Não necessariamente está arquivado, mas é um documento. E esse documento quanto ao assunto, ele é ostensivo. Ele está aí justamente para ser agraciado, para ser apreciado por todo mundo. Então, quanto ao assunto do documento, do jornal, ele é um documento ostensivo. Informação não é prejudicial quando for conhecimento geral. Muito pelo contrário, ele deve ser de conhecimento geral. Sigilosos. No caso, documentos sigilosos são documentos que são o conhecimento, a informação que tem nesse documento são somente para a pessoa que detém esse documento, que tem esse documento, certo? Exemplo, meu Deus, deixa eu ver aqui, um exemplo. Pronto, uma polícia Federal. Polícia Federal está fazendo uma operação aí para investigar o prefeito da cidade de vocês. Essa investigação gera um monte de documento. Documento contábil, documento administrativo, extrato bancário, uma relação lá das linhas telefônicas, a gravação das chamadas, tudo isso são documentos, certo? Só que esses documentos, eles devem ser de caráter sigiloso, o conhecimento dele tem que ser restrito, só determinadas pessoas podem ter o documento e podem ter acesso aos documentos, certo? Esse aí, então, quanto à natureza do assunto, são caráter sigiloso, certo, gente? Aqui a gente finaliza toda essa parte de classificação dos documentos. E a gente vê aqui, vamos voltar aqui, ó, quanto à entidade mantenedora, quanto à natureza, quanto à extensão de atuação, quanto aos estágios de evolução, quanto ao gênero, quanto à tipologia e agora vimos quanto à natureza do assunto. Na próxima aula nós vamos ver os princípios da arquivologia. E aí lá vem uma série de princípios de novo, só que a gente vai ver de maneira mais calma, certo? E aí já vem de começar também, e não fiquem tristes, a ver aqui como é que a gente vai fazer as nossas atividades, nossas avaliações, junto com aquelas atividades que está lá. Vou passar agora a atividade para vocês tranquilas, aquelas questões marotas, tranquila para a gente responder, só para fixar aí. E próxima semana a gente volta com mais conteúdo e a gente vai dar início agora aos princípios da arquivologia, certo? Princípio da proveniência ou respeito aos fundos, princípio da organicidade, princípio da ordem original, princípio da unicidade, territorialidade, indivisibilidade ou integridade arquivística, cumulatividade e reversibilidade. Professor do céu, que tanto nome é esse? Calma, não criem pânico, deixa para sofrer só na hora certa, certo? Então, gente, responda uma atividadezinha tranquila e marota e facílima sobre esse assunto que a gente viu até agora. E a próxima semana a gente continua nossas aulas e atividades. Até mais!